Olá, meus alunos queridos, muito obrigado pela visita ao nosso canal. Aqui quem fala é o professor Michel, você está no canal das aulas de ciências. Hoje iremos falar dos materiais sintéticos. Fique ligado que nós já voltamos. Olá pessoal, obrigado pela visita. Mais uma vez, professor Michel falando, e você está aqui numa aula que vai ser abordado o tema materiais sintéticos, tá? Isso é explicado no 6º ano do ensino fundamental, tá? Fique ligado que aqui já está um resumão do que você precisa para entender essa matéria. Vamos falar só do material sintético? Não, vamos falar também de outros tipos de materiais, que são, por exemplo, os naturais ou biológicos. Nós vamos comentar cada um na sua oportunidade, tá bom? Fique atento para que você possa entender. Bom, primeiramente aqui nós temos os materiais sintéticos aparecendo aqui na tela, tá? Então você tem aqui, por exemplo, você vai ter material sintético, a definição dele é essa aqui. São produzidos artificialmente, são criados pelos seres humanos. Então sempre você vai ter essa ideia no material sintético. Pensou em material sintético, ele é fabricado, ele é produzido artificialmente por algum ser humano, tá? Então, são materiais que nós temos nos nossos dias a dias aí, nos nossos cotidianos. Por exemplo, você vai ter acrílico, tá? Nylon, você vai ter polietileno. Polietileno você tem muito para aquelas sacolas plásticas que você tem mercado, por exemplo, sacolinhas plásticas, elas são bastante utilizadas com polietileno e também embalagens, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter as sacolas plásticas como exemplos aqui, tá? Então, vou colocar sacolas, certo? E também alguns tipos de embalagens, são exemplos aí de polietileno. Tudo bem, pessoal? Então você tem essas sacolas aí e essas embalagens como exemplo, tá? Essa é a primeira parte. A gente vai estar falando agora um pouquinho da segunda parte, que é o material natural ou biológico. São materiais que o quê? Materiais que estão na natureza. Então a gente tem acesso a esses materiais, eles estão disponíveis na natureza. Aqui, por exemplo, a gente tem, tá? Deixa eu só marcar aqui para você ver. Estão disponíveis na natureza, tá? Você tem aqui, por exemplo, o ouro, tá? Então você localiza o ouro em reservas minerais, tudo mais e tal. Empresas que fazem, que obtêm esse material para poder desenvolver materiais que nós temos no nosso dia a dia, utensílios, né, pessoal? Anéis, utensílios de ouro, coisas que são de ouro. Mas o ouro você encontra ele de maneira natural. Mesma coisa, pessoal, também a madeira. A madeira, no seu estado, vamos colocar assim, natural, nas árvores, você vai ter ali um material natural disponível, ou biológico. Então, são coisas que você encontra, né? São recursos que você encontra na natureza que você pode depois fazer alterações nele. Mas, inicialmente, ele veio de um material, natural. Tudo bem? Então, são dois tipos que nós temos aí, que a gente viu até agora. Sintéticos e os naturais. Tá bom, pessoal? Quando a gente fala de materiais, nós não podemos deixar de comentar sobre coisas importantes aqui, que são os medicamentos sintéticos. Então você tem medicamentos que são sintéticos, que a gente consegue, né, desenvolver esse remédio, desenvolver esse medicamento em um laboratório. Então, o remédio é desenvolvido, a substância é desenvolvida num laboratório, né, para que você possa ter um remédio que te ajude a combater, por exemplo, uma dor de cabeça, algo do gênero. Então, um cientista pega uma substância, faz uma alteração na estrutura dessa substância, dentro dessa substância, num laboratório. Ele vai produzir quem? Os medicamentos sintéticos. Lembra que eu falei que sintético é algo que é alterado pelo ser humano? Que é algo que vai ter aí a ação do ser humano para mudar a fórmula dele? É o que acontece aqui com os medicamentos, tá bom? Existe uma diferença entre os sintéticos e naturais, entre medicamentos sintéticos e naturais, tá?
Quais são essas diferenças, pessoal? Essas diferenças são, primeiramente, dos sintéticos. Primeira coisa, os sintéticos, eles são sempre usados com moléculas pequenas. Professor, o que é uma molécula? Molécula, pessoal, é a menor parte de uma substância. Então, o cientista, ele começa a estudar uma substância, ele sabe que aquela substância tem uma molécula, e no caso, para poder trabalhar um remédio que é sintético, pessoal, um medicamento sintético, ele precisa trabalhar com uma molécula pequena, senão ele não consegue fazer as variações que ele precisa, fazer as mudanças que ele precisa, tá? Outra coisa importante, com os medicamentos sintéticos sempre vai haver reações químicas, então ele vai fazer uma combinação entre substâncias diferentes para ter uma reação e chegar no produto que ele precisa, chegar no medicamento que ele precisa para vender na farmácia o produto ali mais à frente, tá bom? Um exemplo legal disso é um remédio chamado aspirina. Ó, tem uma foto dele aqui, ó. A aspirina, certo? E também outro remédio chamado paracetamol. Então esses dois remédios são importantes para que você possa estar aí de exemplo para você entender. Tudo bem, pessoal? Então essa é a primeira parte, que são os medicamentos que são sintéticos, são alterados no laboratório, certo? Eu vou pausar o vídeo por um momento para ele não ficar muito extenso, daqui a pouco eu volto com a segunda parte desse vídeo. Não vai embora que eu já volto, hein? Fui!